Oi, Leopoldo, tudo bom? Vamos resolver aqui a tua questão, tá? Ela fala assim: um topógrafo deseja medir a distância x de um ponto Q na margem de um rio até um ponto inacessível P na outra margem, conforme a figura. Sabendo-se que ele visualiza o ponto P segundo um ângulo beta e em seguida ele se desloca uma distância B até o ponto R e observa o ponto P segundo o ângulo θ, a expressão que calcula a distância x é. Então, vê só. Eu já coloquei aqui os valores que ele deu. Ele diz que o ângulo que ele visualiza o ponto P a partir de Q, ele chama de beta. E o ponto que ele visualiza esse mesmo ponto P a partir de R, ele chama de ângulo θ. Aí, para completar os três ângulos, eu vou chamar o ângulo que fica aqui no ponto P de alfa. A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180, né? Então, vou botar aqui, ó, alfa mais beta mais θ tem que dar igual a 180 graus. Então, eu posso dizer que alfa, por si só, é igual a 180 menos a soma de beta mais θ. Então, vai ser 180 graus menos beta mais θ. Tá bom? Aí, como é que a gente faz? Para resolver essa questão, eu vou utilizar a lei dos... Dá para fazer pela lei dos cossenos? Dá, mas vai ser mais trabalhosa. Acredito que pela lei dos cossenos fica bem mais simples, tá? Então, a gente vai utilizar a lei dos senos. A lei dos senos diz que a gente vai adquirir meio que uma proporcionalidade entre os lados e o seno dos ângulos opostos a esses lados. Por exemplo, eu posso dizer que o lado x está para o seno de θ, que é o ângulo oposto a esse lado, assim como o lado b está para o seno do ângulo alfa, que é o ângulo oposto a esse lado. E com isso a gente vai conseguir estabelecer uma relação entre x e b, que é o que ele quer, né? Ó. Sempre que em todas as alternativas tem uma relação entre o x e o b, já que ele quer o valor de x e o valor do lado que ele dá é b. E com isso eu também vou ter que utilizar os senos ou cosseno dos ângulos que ele deu aqui, tá bom? Então, utilizando a lei dos cossenos, eu vou colocar aqui x vai estar para seno de θ, tá bom? Tá vendo? Ó, perceba que eles são opostos, assim como b está para o seno de alfa. Quem é alfa? 180 menos a soma de beta mais θ. Então, vamos colocar isso aqui, ó. Seno de alfa, que é 180 menos beta mais θ, tá? Aí, pra gente resolver isso aqui, eu tenho que ter um pouquinho de conhecimento de trigonometria, do ciclo trigonométrico. Eu vou desenhar aqui pra tu entender isso, vê só. Deixa eu desenhar aqui o ciclo trigonométrico pra gente ter ideia. Vê só, quando eu falo de seno no ciclo trigonométrico, a gente está se referindo a esse eixo vertical, esse eixo y. Todos os valores de seno de um ângulo vão estar meio projetados nesse eixo y, concorda? Então, por exemplo, digamos que eu vou trabalhar com um ângulo que está no primeiro quadrante. Exemplo. Vamos dizer aqui que eu estou trabalhando com um ângulo x. Ângulo x. Se eu quiser o seno de x, eu vou projetar esse ângulo aqui na vertical. E aqui o valor disso aqui vai ser exatamente o seno de x. Agora, se eu tiver um ângulo e eu chamar ele de 180 menos x, é como, literalmente, eu estou fazendo uma subtração. É como se eu tivesse um ângulo 180, a gente sabe que 180, deixa eu colocar aqui. A gente sabe que 180 fica aqui, né, no ciclo, porque a gente tem 0, 90, 180, 270 e 360. Então, se eu tiver 180 menos x, eu estou falando o seguinte, ó. Eu estou falando que eu tenho o ângulo 180 menos o ângulo x. Tá vendo? 180 menos x. Aqui, no caso, tem que ser x, né? Perceba o seguinte, ó, que o seno desses dois ângulos, esse ângulo aqui, que é 180 menos x, e do ângulo x, eles têm o mesmo valor de seno, tá vendo? Eles são ângulos que são suplementares. Eles
a soma deles dá 180, tá bom? Então, veja, aqui é o ângulo X, mas o ângulo que eu estou me referindo é esse aqui, ó, 180 menos X, tá? Perceba que esse ângulo verde e esse ângulo vermelho aqui, que é o X, eles têm o mesmo seno. Então, eu posso dizer que seno de 180 menos a soma de beta mais teta é a mesma coisa. Deixa eu botar aqui, ó. Seno do ângulo de 180 menos beta mais teta é a mesma coisa que o seno de beta mais teta, tá bom? E é isso que a gente vai utilizar, a gente vai utilizar esse valor para poder bater com as alternativas aqui. Então, voltando aqui para essa lei dos senos, eu vou ter que x está para seno de teta, assim como b está para seno de beta mais teta. Como a questão pede o valor de x, esse seno que está aqui dividindo x vai passar multiplicando. Então, eu vou ter que x vai ser igual a b vezes seno de teta dividido pelo seno da soma de beta mais teta. Então, se a gente for procurar aqui nas opções, b vezes seno, aqui, ó, letra C, b vezes seno de teta sobre seno de beta mais teta. Gabarito da questão, letra C, tá bom? Então, eu acho que a maior dificuldade dessa questão possa ser o fato de que você tenha que lidar com essa expressão no seno, né, esse ângulo, e você se lembrar que senos, valores de ângulos que são suplementares, ou seja, que a soma deles dá 180, você pode ver que se eu somar 180 menos x mais o próprio x vai dar 180, ou seja, a soma deles dá 180. Sempre que eu tiver ângulos suplementares, o valor deles vai ser, o valor do seno deles é igual, tá bom? Então, sabendo disso, talvez a questão fosse um pouco mais fácil, tá? E é isso, espero ter ajudado e bons estudos.